Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. E o Senhor então promete bens nesta terra, perseguições também, mas muito mais do que isso, no mundo futuro, a vida eterna, ou seja, no céu. É por isso que entregamos tudo aqui, porque para nós, quando nós encontramos a Deus, quando esses apóstolos encontraram então com o Senhor, jamais nada fazia sentido. Queriam deixar tudo para trás e seguir então a Jesus. Esse é o nosso coração, que ao encontrar Jesus, já não importa qual caminho será. Se entregará a sua vida no sacerdócio, na vida religiosa, na vida celibatária, se irá na vida matrimonial, não importa, porque encontrou Jesus. Então, esse caminho vai ser então um meio de consumir a sua vida por amor a Jesus. Isso é a nossa finalidade nesta terra, consumir-se totalmente, se desapegar cada vez mais das coisas deste mundo e nos apegarmos cada vez mais às coisas de Deus. Defender cada vez menos aquelas nossas opiniões simplesmente para defender as verdades de Cristo, porque essas não passam, essas permanecem, porque foi deixado por Cristo, elas não mudam. Então nós aderimos a ela e a defendemos, mesmo que percamos a nossa vida, porque o Senhor já nos prometeu a vida eterna. Então pouco nos importa se vivemos aqui 5, 10, 20, 30, 80, 90, 100 anos, mas nós queremos a vida eterna diante de Deus. E devemos então olhar para isso e perceber que nós não somos o centro de tudo. O Renascimento, a filosofia a partir do século XVI, a partir de Lutero, talvez um pouquinho antes, quis fazer essa mudança, de colocar o homem no centro do mundo. De nós, olhar nossa geração, podemos pensar assim, nossa, tudo fazer a minha vontade, quero que o mundo funcione conforme eu penso, mas não, é conforme Deus. Deus é o centro do universo. Deus deve ser o centro da nossa vida. O centro da nossa pregação, o centro da nossa vida é Deus. Por que eu trabalho? Por que eu estudo? Por que eu me caso? Por que eu me ordeno padre? Por que eu abraço a vida religiosa? Qualquer uma que seja, por amor a Deus. Não é para satisfazer uma vontade simplesmente minha. Porque se Deus nos pede algo, mesmo que seja contrário à nossa vontade, nós vamos aderir. Porque o melhor é fazer a vontade de Deus do que fazer a nossa própria vontade. Agora, o mundo de hoje é totalmente ao contrário. Nós temos que fazer simplesmente aquilo que desejamos. Aquilo que nos é mais prazeroso, mais gostoso. Ou seja, não queremos o sacrifício. Queremos simplesmente o nosso bem-estar. Mas a vontade de Deus muitas vezes nos exige o contrário. Porque vai ter perseguições, vai ter pessoas que não vão concordar com aquilo que vamos pensar. Vamos ter divisões. Mas se estamos na vontade de Deus e buscando então o seu reino, estamos no caminho certo. Por mais que seja difícil. E nós temos a ajuda também dos meios espirituais. Daqueles seres angélicos que colocam então Deus no centro de tudo. Porque imaginemos, são 9 coros celestes. Desde os serafins até os anjos da hierarquia mais baixa. Ninguém tem inveja de ninguém. O nosso anjo da guarda, que pertence ao menor do coro angélico, não tem inveja de um serafim, de um querubim, de um trono. Porque eles sabem para aquilo que Deus os criou. Os criou para fazer aquilo que eles estão fazendo. E eles dão glória a Deus assim. Ou seja, cada um tem o seu lugar, a qual Deus escolheu o seu caminho. Mesmo numa mesma vocação, cada um tem o seu caminho junto com Deus. E é isso que precisamos descobrir. Pedir a Deus todo dia que nos ilumine, que abra o nosso coração, abra os nossos olhos, para que possamos fazer a cada dia a vontade de Deus. Se um outro recebe mais dons ou menos dons que nós,
pouco deve nos importar, porque Deus agracia como Ele quer. Ele distribui os seus dons conforme a sua vontade. Se Ele quis dar ao dom um e não quis me dar a mim, ou deu a mim e não deu a outro, e assim Deus faz. Mas se Ele me deu aqueles dons, é para que aquilo glorifique a Ele. Seja aparentemente, humanamente, uma coisa pequena ou uma coisa grande. Isso não importa. Como Santa Teresinha, por exemplo, no começo da história de uma alma, quando ela diz que ela olha então o jardim, né, e diante daquele jardim tem diversas flores. Tem as rosas, tem os lírios e tem aquelas florezinhas pequenininhas. Todas dão glória a Deus. O Senhor assim o quis, florear o seu jardim. Imagina o que seria daquela violeta pequena, o que seria do jardim sem aquela violeta pequena, se ela fosse só rosas, por exemplo, aquele jardim. Não, mas na diversidade, Deus assim quis constituir. E todos dão glória a Deus, cada um da sua forma. Seja um lírio, seja uma rosa, seja uma pequena florzinha. Todas dão glória a Deus. Ou seja, é isso que nós temos que saber. Largar tudo para fazer então a vontade de Deus. Nos desapegar de tudo deste mundo para abraçar cada vez mais as coisas celestes e assim fazer a vontade de Deus.